Poucos sabem, mas existe um lado sombrio da escalada que as autoridades preferem esconder de você. Enquanto celebram os heróis que conquistam montanhas, existe uma lista negra de escaladores que morreram de formas tão absurdas que suas histórias foram varridas para debaixo do tapete. Estes não são acidentes comuns ou fatalidades esperadas da montanha. São mortes que expõem a linha tênue entre coragem e estupidez pura, entre aventura e autodestruição. Se você continuar assistindo, vai descobrir detalhes que fariam qualquer pessoa repensar completamente o que significa ser corajoso. Estas histórias foram documentadas em relatórios oficiais que raramente veem a luz do dia, compiladas de arquivos forenses e testemunhos que prefeririam permanecer em silêncio. Você provavelmente já se sentiu invencível em algum momento da vida, achando que as regras não se aplicam a você. Estes 8 escaladores pensavam exatamente a mesma coisa antes de descobrirem que a montanha não perdoa nem a menor falha de julgamento. A pergunta que vai te assombrar até o final é: o que leva alguém a ignorar completamente os sinais mais óbvios de perigo? A primeira história começa em 1983, nas montanhas geladas do Alasca. David Mitchell era conhecido no circuito underground da escalada por uma peculiaridade perturbadora. Ele escalava completamente nu em temperaturas abaixo de zero. Não era uma questão de performance ou técnica avançada. Era pura provocação, uma tentativa desesperada de provar algo que nem ele mesmo conseguia explicar. As autoridades locais já haviam recebido diversas denúncias sobre um homem nu escalando formações rochosas em pleno inverno, mas Mitchell sempre conseguia desaparecer antes de ser pego. A obsessão começou depois que ele perdeu uma aposta durante uma festa de escaladores em Anchorage. O desafio era simples: escalar uma parede de gelo de 15 metros sem equipamento de proteção térmica. O que deveria ser uma brincadeira de alguns minutos se transformou em uma compulsão que consumiria os próximos 2 anos de sua vida. Mitchell descobriu que a sensação de frio extremo contra a pele criava uma adrenalina diferente, mais intensa que qualquer droga que já havia experimentado. Os outros escaladores começaram a evitá-lo. Suas tentativas de convencer grupos a se juntarem às suas sessões naturais eram recebidas com desconforto e preocupação genuína. Mas Mitchell interpretava essa rejeição como inveja, como medo de experimentar algo verdadeiramente revolucionário na escalada. Ele começou a documentar suas aventuras sozinho, gravando vídeos com uma câmera improvisada presa ao capacete. A última gravação de Mitchell mostra ele no pé de uma formação rochosa conhecida como Devil's Claw, uma parede vertical de 40 metros coberta por uma camada de gelo de 3 centímetros. A temperatura estava em menos 28 graus Celsius, com ventos de 60 km por hora. No vídeo, ele aparece completamente nu, apenas com botas de escalada e um capacete, rindo de forma maníaca enquanto explica seu plano de estabelecer um novo recorde mundial de escalada em nudez extrema. Os primeiros 15 metros transcorreram sem problemas aparentes. Mitchell subiu com a técnica impecável de alguém que conhecia cada movimento necessário para vencer aquela parede. Sua respiração aparecia como nuvens densas de vapor, e já era possível ver que seus dedos começavam a perder a cor natural. Mas ele continuou, impulsionado por uma determinação que beirava a loucura. No 20º metro, algo mudou. Os movimentos que antes eram fluidos e precisos começaram a ficar erráticos. Mitchell parava por longos segundos entre cada passo, aparentemente lutando para manter o foco. Suas mãos tremiam descontroladamente, não apenas pelo frio, mas pela perda progressiva de controle motor. Foi nesse momento que ele cometeu o erro fatal. Tentou acelerar a escalada para chegar logo ao topo. O que aconteceu a seguir foi captado em detalhes pela câmera do capacete. Mitchell fez um movimento lateral brusco para alcançar uma saliência que estava além de seu alcance natural. Sua mão direita, já comprometida pelo frio extremo,
Simplesmente não conseguiu manter a pegada. Ele ficou suspenso apenas pela mão esquerda por cerca de 3 segundos, tempo suficiente para olhar diretamente para a câmera com uma expressão de terror puro. A queda durou 4 segundos. Mitchell atingiu uma saliência de rocha no meio do caminho, quebrando a coluna vertebral antes de continuar rolando até o chão coberto de neve. O som do impacto foi abafado pelo vento, mas a câmera do capacete continuou gravando por mais 15 minutos, focalizando seu rosto inerte enquanto flocos de neve se acumulavam sobre seus olhos abertos. O corpo de Mitchell foi encontrado 3 dias depois por um grupo de turistas. As autoridades classificaram oficialmente como acidente de escalada, mas os investigadores que analisaram o vídeo concluíram que se tratava de um caso de imprudência extrema que beirava o suicídio. O relatório forense revelou que Mitchell havia morrido não apenas pela queda, mas também por hipotermia severa. Sua temperatura corporal no momento do impacto estava tão baixa que seu coração provavelmente já havia parado de funcionar adequadamente. O segundo caso nos leva até as montanhas da Patagônia, onde em 1991, Sarah Chen decidiu que escalaria o Cerro Torre usando apenas equipamentos que ela mesma havia fabricado em casa. Chen era engenheira mecânica e acreditava firmemente que o equipamento comercial de escalada era superdimensionado e desnecessariamente pesado. Ela passou 2 anos desenvolvendo o que chamava de sistema de escalada minimalista, que consistia basicamente em cordas feitas de fios de nylon trançados à mão e mosquetões soldados em sua própria oficina. A obsessão de Chen por criar seus próprios equipamentos começou depois de uma experiência frustrante em uma loja de equipamentos de montanha em São Francisco. Ela havia questionado o vendedor sobre a necessidade de tantos componentes diferentes para uma única escalada, argumentando que a maioria dos equipamentos era marketing puro. O vendedor, aparentemente irritado com suas constantes perguntas técnicas, sugeriu que, se ela não confiava nos equipamentos profissionais, poderia tentar fazer os seus próprios. O comentário sarcástico se tornou uma missão pessoal. Chen gastou suas economias transformando a garagem em uma oficina de metalurgia improvisada. Ela estudou a composição química de ligas metálicas, testou diferentes tipos de fios e cordas e desenvolveu o que acreditava ser um sistema superior a qualquer coisa disponível no mercado. Os testes iniciais em paredes de rocha locais foram promissores. Seus equipamentos conseguiam suportar seu peso sem problemas aparentes. O problema é que Chen testava seus equipamentos sempre nas mesmas condições: clima seco, temperatura amena, rochas conhecidas. Ela nunca considerou como o frio extremo, a umidade e a fadiga do metal afetariam a resistência de suas criações artesanais. Quando decidiu levar seu sistema para um teste real na Patagônia, estava caminhando direto para uma armadilha mortal que ela mesma havia construído. Chen chegou ao acampamento base do Cerro Torre em março, no final do verão patagônico. As condições pareciam ideais para sua tentativa de escalada solo. Ela carregava apenas 8 quilos de equipamento contra os 25 quilos habituais de um escalador experiente. Seu orgulho era evidente nas anotações que deixou no livro de registros do acampamento. Finalmente vou provar que a escalada moderna se perdeu na complexidade desnecessária. Voltarei amanhã com uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na montanha. A escalada começou nas primeiras horas da manhã. Chen subia com confiança impressionante, colocando suas proteções artesanais com a precisão de alguém que conhecia cada componente intimamente. Os primeiros 300 metros transcorreram sem intercorrências. Ela parava ocasionalmente para fotografar seus equipamentos em ação, claramente satisfeita com o desempenho do sistema. O problema surgiu quando Chen atingiu a zona de gelo permanente da montanha. A temperatura havia caído drasticamente durante a subida e seus mosquetões de liga caseira começaram a apresentar sinais de estresse que ela não conseguia perceber.
O metal, que funcionava perfeitamente em condições controladas, estava ficando quebradiço com o frio intenso. No quarto lance da escalada, cerca de 400 metros acima do solo, Chen colocou uma proteção que seria crucial para sua segurança. O mosquetão atravessou perfeitamente uma fissura na rocha e ela testou a ancoragem com alguns puxões fortes. Tudo parecia sólido. Ela continuou subindo, confiante de que seu sistema estava funcionando exatamente como planejado. A cerca de 10 metros acima da proteção, Chen escorregou. Não foi nada dramático. Apenas um pé que perdeu apoio em uma placa de gelo. Ela caiu normalmente, esperando que a corda a segurasse depois de alguns metros de queda livre. Era exatamente para isso que as proteções existiam. Mas quando o peso de seu corpo atingiu a ancoragem, o mosquetão artesanal simplesmente se partiu ao meio. Chen continuou caindo, passando pela próxima proteção, que também falhou sob o impacto. E pela seguinte, uma reação em cadeia que transformou uma queda controlável de poucos metros em uma queda mortal de mais de 100 metros. Ela bateu em várias saliências de rocha durante a descida. Cada impacto quebrando mais ossos, até atingir uma cornija de gelo que interrompeu definitivamente sua queda. O corpo de Chen foi recuperado 5 dias depois por uma equipe de resgate. A análise posterior dos destroços de seus equipamentos revelou que os mosquetões haviam falhado devido à fragilidade do metal em baixas temperaturas. Exatamente o tipo de teste que nunca havia sido feito em sua garagem na Califórnia. O relatório técnico concluiu que se ela tivesse usado equipamentos comerciais padrão, a queda inicial teria sido detida sem problemas na primeira proteção. O terceiro caso aconteceu em 2003, nas Dolomitas italianas. Roberto Mendes havia desenvolvido uma técnica de escalada que ele chamava de escalada bêbada, uma prática que envolvia consumir quantidades crescentes de álcool antes de cada tentativa de subida. Mendes afirmava que o álcool relaxava seus músculos e eliminava o medo, permitindo que ele fizesse movimentos que jamais tentaria sóbrio. A teoria surgiu durante uma festa de escaladores em Cortina d'Ampezzo, quando Mendes, após consumir várias doses de grappa local, conseguiu escalar uma parede de dificuldade superior a qualquer coisa que havia feito antes. Em vez de interpretar o feito como um acidente perigoso, ele concluiu que havia descoberto um método revolucionário para melhorar a performance na escalada. Durante os meses seguintes, Mendes começou a documentar sistematicamente sua pesquisa. Ele criou uma tabela relacionando quantidade de álcool consumido com dificuldade das rotas escaladas. Suas anotações mostravam uma correlação aparente. Quanto mais álcool consumia, mais difíceis eram as rotas que conseguia completar. O que ele não conseguia perceber era que também estava assumindo riscos exponencialmente maiores. Os outros escaladores da região começaram a evitar Mendes. Suas tentativas de convencer colegas a experimentar sua técnica eram recebidas com alarme e preocupação. Alguns tentaram argumentar com ele sobre os óbvios perigos de escalar sob efeito de álcool, mas Mendes interpretava as críticas como resistência ao progresso, como medo de experimentar algo verdadeiramente inovador. A escalada fatal aconteceu em uma manhã de setembro, quando Mendes decidiu tentar estabelecer o que chamou de recorde mundial de escalada etílica. Sua meta era escalar a Via Ferrata delle Trincee, uma rota histórica de guerra de 800 metros, depois de consumir uma garrafa inteira de vodka em jejum. Ele documentou toda a preparação em vídeo, explicando sua teoria sobre como o álcool liberaria completamente seu potencial natural na escalada. O vídeo mostra Mendes no estacionamento do ponto de partida às 5 horas da manhã, bebendo vodka diretamente da garrafa enquanto organiza seus equipamentos. Sua fala já estava visivelmente comprometida quando ele explicou que pretendia transcender as limitações físicas através da liberação química do medo. Aos 15 minutos de gravação, ele havia consumido aproximadamente 400 mililitros de vodka com 40 graus de teor alcoólico. A subida inicial transcorreu de forma surpreendentemente fluida.
Mendes movia-se pela via ferrata com uma confiança que beirava a arrogância, ignorando completamente os cabos de segurança instalados na rota. Ele escalava fora do sistema de proteção, usando apenas as presas naturais da rocha, aparentemente convencido de que sua técnica o tornava invulnerável a quedas. No segundo terço da escalada, cerca de 500 metros acima do vale, os efeitos do álcool começaram a se manifestar de forma mais dramática. Mendes parava frequentemente, aparentemente confuso sobre qual direção seguir. Várias vezes, ele tentou agarrar presas que não existiam, movendo as mãos no ar como se estivesse escalando uma parede invisível. Sua coordenação motora estava claramente comprometida, mas ele continuou subindo. O momento fatal aconteceu quando Mendes tentou fazer uma travessia lateral para alcançar uma seção mais fácil da rota. O movimento exigia precisão e equilíbrio, duas capacidades que o álcool havia eliminado completamente. Ele moveu o pé direito para uma presa pequena, transferiu o peso e simplesmente perdeu o equilíbrio. Não houve luta, não houve tentativa desesperada de se segurar. Ele simplesmente se soltou da parede como se tivesse decidido voar. A queda foi de 530 metros, interrompida apenas quando Mendes atingiu uma área de rochas soltas no sopé da montanha. O som do impacto foi ouvido por turistas que caminhavam a mais de 1 quilômetro de distância. Seu corpo foi encontrado 3 horas depois, com a câmera ainda gravando. Os últimos 15 minutos do vídeo mostram apenas o céu e o som do vento, ocasionalmente interrompido pelos gritos de socorro dos turistas que haviam encontrado seus restos mortais. A análise toxicológica revelou que Mendes tinha uma concentração de álcool no sangue de 0,4% no momento da morte, mais de 4 vezes o limite legal para dirigir. O relatório forense concluiu que ele estava em estado de embriaguez severa, com capacidades motoras e cognitivas drasticamente comprometidas. O quarto caso nos leva até a Cordilheira dos Andes, em 2007, onde Amanda Foster decidiu que escalaria o Aconcagua usando apenas a força de uma mão. Foster havia perdido o braço esquerdo em um acidente de motocicleta 2 anos antes e desenvolveu uma obsessão por provar que sua deficiência não a limitava de forma alguma. O problema não era sua determinação em escalar com uma mão, mas sua recusa absoluta em usar qualquer equipamento adaptado para sua condição. Foster rejeitava veementemente qualquer sugestão de usar próteses especializadas ou sistemas de segurança modificados. Ela considerava isso uma forma de trapaça, uma admissão de que sua deficiência realmente a limitava. Sua filosofia era simples e perigosa. Se não conseguisse escalar exatamente como fazia antes do acidente, então não deveria escalar de forma alguma. A obsessão começou durante uma sessão de fisioterapia, quando o terapeuta sugeriu que ela considerasse atividades mais adequadas para sua nova condição física. Foster interpretou o comentário como uma afronta pessoal e decidiu que provaria que poderia fazer qualquer coisa que fazia antes do acidente, inclusive escalar montanhas de alta altitude. Ela gastou 1 ano treinando em ginásios de escalada, desenvolvendo uma força excepcional no braço direito e criando técnicas de escalada que compensavam a ausência da mão esquerda. Os resultados iniciais eram impressionantes. Foster conseguia escalar rotas de dificuldade considerável usando apenas a mão direita, equilibrando-se de formas que pareciam desafiar a física. O problema era que Foster testava suas técnicas apenas em ambientes controlados. Ginásios aquecidos, com pegadas padronizadas e sistemas de segurança redundantes. Ela nunca considerou como a altitude, o frio extremo e a fadiga afetariam sua capacidade de escalar com apenas uma mão. Quando decidiu levar suas técnicas para o Aconcagua, estava subestimando completamente os desafios específicos da escalada em alta altitude. Foster chegou ao acampamento base em janeiro, durante o verão andino. Suas credenciais eram impressionantes.
Ela havia escalado diversas rotas difíceis em ginásios e pequenas montanhas, sempre usando apenas a mão direita. Os outros escaladores no acampamento base inicialmente admiraram sua determinação, mas rapidamente ficaram preocupados quando ela explicou que subiria sem qualquer adaptação em seus equipamentos. A subida começou com condições climáticas favoráveis. Foster carregava uma mochila padrão usando um sistema de escalada completamente convencional, exceto pelo fato de que dependia inteiramente de sua mão direita para todas as manobras técnicas. Durante os primeiros 1000 metros de desnível, sua técnica parecia adequada. Ela subia mais devagar que os outros escaladores, mas com segurança aparente. O primeiro problema sério surgiu no acampamento 2, a 5.400 metros de altitude. Foster começou a mostrar sintomas severos de mal de altitude, dores de cabeça intensas, náuseas e perda de coordenação motora. Para um escalador com 2 mãos funcionais, esses sintomas já seriam preocupantes. Para alguém que dependia inteiramente de uma única mão para se segurar a montanha, eram potencialmente fatais. Foster recusou sugestões de outros escaladores para descer e se aclimatar adequadamente. Ela interpretou os sintomas como fraqueza temporária e decidiu continuar subindo, convencida de que sua determinação superaria qualquer limitação física. Foi uma decisão que selou seu destino. No dia seguinte, durante a subida para o acampamento 3, Foster enfrentou uma sessão técnica que exigia movimentos precisos em rocha gelada. Sua mão direita, já comprometida pelos efeitos da altitude, começou a tremer descontroladamente. Ela parava frequentemente, aparentemente lutando para manter o foco e a coordenação necessários para continuar. O momento fatal aconteceu durante uma travessia em uma parede de gelo de 45 graus. Foster precisava mover-se lateralmente por cerca de 5 metros, usando apenas picaretas e crampos para se manter presa à parede. Em condições normais, um escalador usaria as 2 mãos alternadamente, distribuindo o peso e mantendo sempre 2 pontos de apoio. Foster tentou fazer a mesma travessia usando apenas a mão direita. Ela conseguiu percorrer 3 metros sem problemas aparentes. Mas quando tentou alcançar a próxima presa de gelo, sua mão direita simplesmente não conseguiu sustentar o peso de seu corpo por tempo suficiente. A fadiga acumulada, combinada com os efeitos da altitude, havia comprometido sua força além do ponto de recuperação. Foster ficou pendurada apenas pelos crampons do pé direito por aproximadamente 2 segundos, tempo suficiente para perceber que não conseguiria recuperar o equilíbrio. Ela tentou desesperadamente alcançar qualquer apoio com sua mão direita, mas já não tinha força nem coordenação para isso. A queda foi de 150 metros, através de uma parede de gelo e rocha que a despedaçou completamente. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte por uma equipe de busca. A análise posterior concluiu que Foster havia morrido instantaneamente no impacto, mas que poderia ter sobrevivido facilmente se tivesse usado equipamentos adaptados ou aceito ajuda quando os sintomas de altitude se manifestaram. O 5º caso aconteceu em 2010 nos Alpes franceses, onde Jean-Pierre Dubois decidiu que escalaria o Mont Blanc usando apenas sapatos sociais comuns. Dubois era corretor imobiliário em Paris e tinha uma teoria peculiar sobre equipamentos de escalada. Ele acreditava que botas especializadas eram uma muleta psicológica que impedia os escaladores de desenvolver verdadeira sensibilidade nos pés. A obsessão começou durante uma caminhada de fim de semana nos arredores de Paris, quando Dubois notou que caminhava com mais cuidado e atenção quando usava sapatos sociais em terreno irregular do que quando usava tênis esportivos. Ele interpretou essa observação como evidência de que equipamentos especializados criavam uma falsa sensação de segurança que, na verdade, tornava as pessoas menos cuidadosas. Durante os meses seguintes, Dubois começou a fazer caminhadas cada vez mais desafiadoras, usando apenas sapatos de couro social.
Ele escalava pequenas formações rochosas nos fins de semana, sempre usando o mesmo par de sapatos Oxford pretos que usava no escritório. Os resultados iniciais pareciam confirmar sua teoria. Ele realmente prestava mais atenção aos apoios e movia-se com mais cuidado. O problema era que Dubois testava sua teoria apenas em condições ideais: terreno seco, temperaturas amenas, rotas curtas que permitiam voltar rapidamente se algo desse errado. Ele nunca considerou como os sapatos sociais se comportariam em gelo, neve ou rocha molhada. Quando decidiu levar sua teoria para o Mont Blanc, estava ignorando completamente os perigos específicos da escalada em alta montanha. Dubois chegou a Chamonix em agosto, usando o mesmo terno que vestiria para uma reunião de negócios. Ele carregava equipamentos de escalada padrão, cordas, mosquetões, capacete, mas nos pés usava seus sapatos Oxford, de couro preto com sola lisa. Os outros escaladores no teleférico olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e preocupação. A subida começou em condições aparentemente favoráveis. A rota normal do Mont Blanc estava em boas condições, com tempo estável e visibilidade excelente. Dubois subiu com confiança durante as primeiras horas, aparentemente validando sua teoria sobre a superioridade dos sapatos sociais. Ele parava ocasionalmente para fotografar seus pés, claramente satisfeito com o desempenho de seus Oxford em terreno rochoso. O primeiro problema surgiu quando Dubois atingiu a zona de neve permanente da montanha. Os sapatos sociais, projetados para pisos lisos e secos, não ofereciam nenhuma tração em neve compactada. Ele começou a escorregar constantemente, perdendo o equilíbrio a cada passo. Mas em vez de reconhecer o problema, Dubois interpretou as dificuldades como parte do processo de adaptação. A situação piorou drasticamente quando ele chegou à seção técnica conhecida como Bosses du Dromadaire, onde o terreno se torna mais íngreme e a neve dá lugar a gelo puro. Os sapatos sociais não apenas não ofereciam tração, mas também permitiam que o frio penetrasse completamente, começando a causar congelamento nos pés de Dubois. Foi nesse ponto que ele cometeu o erro fatal. Tentou continuar usando a mesma técnica que funcionava em terreno rochoso seco. Dubois tentou fazer um passo largo sobre uma fissura no gelo, confiando na aderência de sua sola lisa em uma superfície que era literalmente escorregadia como vidro. O que aconteceu a seguir foi documentado por outros escaladores que subiam atrás dele. Dubois colocou o pé direito em uma placa de gelo, transferiu completamente o peso e simplesmente deslizou como se estivesse patinando. Ele caiu de costas, bateu a cabeça em uma saliência de gelo e começou a deslizar descontroladamente pela parede íngreme. A queda se transformou em um deslizamento de mais de 300 metros. Dubois tentou se agarrar a qualquer coisa durante a descida, mas seus sapatos sociais não ofereciam nenhuma possibilidade de frenagem. Ele deslizou pela encosta gelada como um projétil humano, ganhando velocidade a cada segundo até atingir um campo de rochas no sopé da parede. O corpo de Dubois foi recuperado no mesmo dia. A análise revelou que ele havia morrido de traumatismo craniano severo causado pelo primeiro impacto contra o gelo. Seus pés estavam com princípios de congelamento e os sapatos Oxford estavam completamente destruídos, com a sola lisa polida até ficar espelhada pelo contato com o gelo. O sexto caso nos leva até o Himalaia, em 2013, onde Marcus Weber tentou escalar o Everest carregando um piano de cauda nas costas. Weber era pianista profissional em Viena e desenvolveu a ideia depois de ler sobre escaladores que carregavam objetos inusitados para montanhas altas como forma de chamar atenção para causas beneficentes. O problema era que Weber não estava tentando arrecadar fundos para a caridade nem estabelecer um recorde oficial. Ele havia desenvolvido uma obsessão genuína com a ideia de tocar piano no ponto mais alto do mundo, convencido de que a música soaria diferente na altitude extrema do Everest. Sua meta era carregar um piano de cauda de 200 quilos até o topo da montanha e dar um recital completo.
Weber gastou 2 anos planejando a expedição. Ele contratou uma equipe de carregadores Sherpa, comprou equipamentos de escalada especializados e até desenvolveu um sistema de polias para transportar o piano pelas seções mais técnicas da montanha. O que ele não considerou adequadamente eram as limitações físicas básicas de carregar um peso tão extremo em altitude elevada. O piano escolhido era um Steinway Baby Grand de 1892, que Weber considerava ideal pela qualidade sonora e tamanho relativamente compacto. Ele havia modificado o instrumento, removendo algumas peças internas para reduzir o peso para 180 quilos, mas ainda assim era uma carga impossível para a escalada em altitude extrema. A expedição começou no acampamento base com grande fanfarra. Weber havia contratado uma equipe de filmagem para documentar sua tentativa, e a presença do piano atraiu atenção considerável de outros escaladores. A maioria considerava o projeto uma façanha publicitária elaborada, mas Weber estava genuinamente convencido de que conseguiria levar o instrumento até o topo. Os primeiros problemas surgiram durante a subida para o acampamento 1. O sistema de transporte do piano, que funcionara adequadamente durante os testes ao nível do mar, começou a falhar sob as condições reais da montanha. As polias travavam com frequência, as cordas se partiam sob o peso, e o próprio piano sofria danos estruturais a cada movimento. No acampamento 2, a 5.400 metros de altitude, ficou claro que o projeto era tecnicamente impossível. O piano havia perdido várias teclas durante o transporte, o sistema de polias estava completamente comprometido e metade da equipe Sherpa havia desistido da expedição. Mas Weber recusou todas as sugestões para abandonar a tentativa. A tragédia aconteceu durante a tentativa de transportar o piano do acampamento 2 para o acampamento 3. Weber havia decidido participar pessoalmente do transporte, amarrando-se diretamente ao piano através de um sistema de correias. Sua teoria era que ele próprio puxaria o instrumento pela parede íngreme, usando técnicas de escalada combinadas com força bruta. O sistema funcionou por aproximadamente 50 metros. Weber conseguiu puxar o piano lentamente pela parede de gelo, fazendo pausas frequentes para descansar e ajustar as correias. Mas quando atingiu uma seção particularmente íngreme, a física básica tomou conta da situação. O piano começou a deslizar para trás, puxando Weber consigo. Ele tentou desesperadamente cravar sua picareta no gelo para interromper o deslizamento, mas o peso de 180 quilos era simplesmente impossível de ser sustentado por uma única pessoa. As correias que o prendiam ao piano se tornaram uma armadilha mortal. A queda foi de 200 metros. Weber e o piano caíram juntos, com o instrumento esmagando-o repetidamente contra as paredes de gelo durante a descida. O som dos impactos foi ouvido claramente pelos escaladores no acampamento 2, que descreveram posteriormente como uma sequência de notas discordantes produzidas pelo piano enquanto se despedaçava contra a montanha. O corpo de Weber foi encontrado enterrado sob os destroços do Steinway. A análise posterior revelou que ele havia morrido de traumatismo múltiplo causado pelo peso do piano durante a queda. Alguns fragmentos do instrumento permaneceram espalhados pela montanha por anos, criando um memorial involuntário para uma das tentativas mais absurdas de escalada já registradas. O 7º caso aconteceu em 2016, na Patagônia chilena, onde Isabela Rodrigues decidiu que escalaria as Torres del Paine, usando apenas equipamentos feitos de bambu. Rodrigues era ativista ambiental em Santiago e desenvolveu a teoria de que equipamentos metálicos de escalada causavam danos permanentes às formações rochosas. Sua solução era usar apenas materiais orgânicos renováveis. Cordas feitas de fibras vegetais, mosquetões de bambu tratado e até mesmo picaretas com lâminas de bambu afiado. Rodrigues passou 3 anos desenvolvendo e testando seus equipamentos ecológicos, convencida de que estava revolucionando a escalada sustentável. Os testes iniciais em montanhas menores pareciam promissores. Os equipamentos de bambu
eram surpreendentemente resistentes em condições controladas, e Rodrigues conseguiu completar várias rotas usando apenas sua tecnologia orgânica. O problema era que ela testava sempre em condições ideais: clima seco, temperaturas moderadas, rotas curtas e bem conhecidas. Quando Rodrigues decidiu levar seus equipamentos para as Torres del Paine, estava subestimando completamente os desafios específicos do clima patagônico. A região é conhecida por mudanças climáticas extremas e imprevisíveis, com ventos que podem atingir 150 km por hora e chuvas torrenciais que duram dias. Rodrigues chegou ao Parque Nacional em março, durante o outono patagônico. Ela carregava apenas equipamentos de bambu, recusando qualquer sugestão para levar equipamentos metálicos de backup. Sua filosofia era clara: ou provaria que os equipamentos orgânicos eram superiores, ou falharia tentando. Não havia meio termo. A escalada começou com condições meteorológicas aparentemente estáveis. Rodrigues subiu com confiança pela torre central, colocando suas proteções de bambu a intervalos regulares. Durante as primeiras horas, tudo funcionou conforme planejado. Seus equipamentos orgânicos sustentavam adequadamente seu peso e ofereciam a proteção necessária. O problema surgiu quando o tempo mudou drasticamente, como é comum na Patagônia. Uma tempestade se formou rapidamente, trazendo chuva forte e ventos de mais de 100 km por hora. Em questão de minutos, Rodrigues se encontrou no meio de uma tormenta que transformaria qualquer escalada em um exercício de sobrevivência. Foi nesse momento que as limitações de seus equipamentos de bambu se tornaram fatalmente evidentes. A chuva encharcou completamente as cordas de fibra vegetal, fazendo-as incharem e perderem elasticidade. Os mosquetões de bambu começaram a rachar sob a pressão da umidade, e as picaretas com lâminas de bambu simplesmente não conseguiam penetrar no granito molhado. Rodrigues tentou descer rapidamente quando percebeu que seus equipamentos estavam falhando, mas já era tarde demais. Durante uma tentativa de rapel, sua corda de fibra vegetal se partiu a meio caminho da descida. Ela caiu aproximadamente 40 metros, atingindo uma saliência rochosa que quebrou suas pernas e a deixou imobilizada em uma cornija estreita. A situação piorou rapidamente. Rodrigues ficou presa na cornija durante 2 horas, sob chuva intensa e ventos que a empurravam constantemente em direção ao abismo. Suas tentativas de sinalizar por ajuda eram inúteis devido à baixa visibilidade causada pela tempestade. Seus equipamentos de bambu restantes estavam completamente comprometidos pela água. O momento fatal aconteceu quando Rodrigues tentou se mover para uma posição mais segura na cornija. Uma rajada de vento particularmente forte a pegou no momento em que ela estava mal equilibrada, empurrando-a para fora da saliência rochosa. Ela caiu mais 400 metros através da parede vertical da torre, sem qualquer possibilidade de se segurar com seus equipamentos destruídos. O corpo de Rodrigues foi encontrado 3 dias depois, quando a tempestade finalmente passou. A análise dos destroços de seus equipamentos revelou que o bambu havia falhado completamente sob as condições de umidade extrema da Patagônia. Se ela tivesse usado equipamentos convencionais, poderia ter sobrevivido facilmente à tempestade. O 8º e último caso aconteceu em 2019, no Grand Canyon, onde Timothy Chen decidiu escalar as paredes do desfiladeiro, usando apenas ventosas industriais presas aos pulsos. Chen era engenheiro de software em Las Vegas e desenvolveu a ideia depois de assistir a um filme de ficção científica onde o protagonista escalava paredes lisas usando tecnologia de sucção. A teoria de Chen era simples. As ventosas ofereceriam aderência superior a qualquer sistema natural de escalada, permitindo subir superfícies completamente lisas que seriam impossíveis de escalar com técnicas convencionais. Ele gastou 6 meses desenvolvendo um sistema de ventosas motorizadas que criavam vácuo através de pequenas bombas elétricas. Os testes iniciais em paredes artificiais foram impressionantes.
Chen conseguia literalmente caminhar por superfícies verticais lisas, sustentado apenas por suas ventosas motorizadas. Ele documentou extensivamente seus testes, criando vídeos que mostravam sua capacidade de escalar vidro, metal e outras superfícies impossíveis para a escalada convencional. O problema era que Chen testava sempre em superfícies artificiais limpas e em condições controladas. Ele nunca considerou como poeira, umidade e irregularidades naturais da rocha afetariam o desempenho de suas ventosas. Quando decidiu testar seu sistema nas paredes do Grand Canyon, estava ignorando completamente as condições reais de escalada em ambiente natural. Chen chegou ao Grand Canyon em setembro, carregando suas ventosas motorizadas e baterias suficientes para várias horas de escalada. Ele havia escolhido uma parede particularmente lisa na área sul do desfiladeiro, convencido de que seria o teste perfeito para sua tecnologia revolucionária. A escalada começou excepcionalmente bem. Chen subiu pelos primeiros 100 metros usando apenas suas ventosas, movendo-se por seções de rocha que seriam impossíveis de escalar com técnicas convencionais. Ele parava ocasionalmente para filmar seu progresso, claramente empolgado com o desempenho de seu sistema. O primeiro problema surgiu quando Chen atingiu uma seção da parede coberta por uma fina camada de poeira e areia. As ventosas, que funcionavam perfeitamente em superfícies limpas, começaram a perder sucção. Chen compensava limpando constantemente as ventosas, mas o processo consumia tempo e energia das baterias. A situação se tornou crítica quando uma das bombas de vácuo começou a falhar. Chen percebeu que a ventosa do pulso esquerdo estava perdendo pressão progressivamente, forçando-o a depender cada vez mais da ventosa direita. Ele tentou descer imediatamente, mas descobriu que descer era tecnicamente mais difícil do que subir com seu sistema. O momento fatal aconteceu quando Chen tentou fazer uma travessia lateral para alcançar uma fissura na rocha, onde poderia usar técnicas convencionais de escalada. O movimento exigia que ele se apoiasse alternadamente em cada ventosa, mas a ventosa esquerda já não tinha pressão suficiente para sustentar seu peso. Chen ficou pendurado apenas pela ventosa direita por aproximadamente 5 segundos. Ele tentou desesperadamente alcançar qualquer apoio natural na rocha, mas a parede era completamente lisa naquela seção. Quando a segunda bomba finalmente falhou, devido ao esforço excessivo de compensar a primeira, Chen simplesmente se descolou da parede como um adesivo que perdeu a cola. A queda foi de 320 metros, através de uma parede quase vertical. Chen atingiu várias saliências rochosas durante a descida, mas o impacto final contra o chão do desfiladeiro foi o que causou sua morte instantânea. Suas ventosas foram encontradas ainda presas aos pulsos, mas as bombas de vácuo estavam completamente destruídas. A análise posterior revelou que o sistema de Chen era tecnicamente sólido para uso em superfícies artificiais, mas completamente inadequado para as condições reais de escalada em rocha natural. A presença de poeira, irregularidades microscópicas e variações de temperatura havia comprometido a eficiência das ventosas, além do ponto de segurança. Estas 8 histórias revelam um padrão perturbador que vai muito além de simples acidentes de escalada. Cada uma dessas pessoas desenvolveu uma obsessão que as cegou completamente para os riscos óbvios de suas escolhas. Elas não morreram porque a escalada é perigosa. Morreram porque escolheram ignorar décadas de conhecimento acumulado sobre segurança em montanha, convencidas de que haviam descoberto algo que toda a comunidade de escalada havia perdido. O que torna essas mortes particularmente trágicas é que todas eram evitáveis. Em cada caso, o escalador teve múltiplas oportunidades de reconhecer que sua abordagem era fundamentalmente falha. Outros escaladores tentaram alertá-los. As condições se deterioraram de formas previsíveis e os sinais de perigo eram evidentes para qualquer pessoa com experiência básica em montanha. Mas a arrogância é uma droga poderosa. A sensação de ter descoberto algo revolucionário
de estar à frente de todos os outros, pode ser mais viciante que qualquer substância química. Cada um desses escaladores estava tão convencido de sua genialidade que interpretou os avisos como inveja, as críticas como ignorância e os fracassos como oportunidades de aperfeiçoamento. A ironia é que todos eles eram tecnicamente competentes. David Mitchell era um escalador experiente antes de desenvolver sua obsessão pela nudez extrema. Sarah Chen tinha conhecimentos sólidos de engenharia e metalurgia. Roberto Mendes conhecia perfeitamente as técnicas convencionais de escalada. Não eram iniciantes cometendo erros básicos, mas especialistas que permitiram que suas obsessões anulassem completamente seu bom senso. O aspecto mais perturbador dessas histórias é como elas espelham comportamentos que todos nós reconhecemos em nós mesmos. A tendência de dobrar a aposta quando algo não está funcionando, a relutância em aceitar que podemos estar errados, a interpretação de críticas construtivas como ataques pessoais. A única diferença é que a maioria de nós não testa nossas obsessões em ambientes onde o erro resulta em morte instantânea. Cada uma dessas 8 pessoas morreu sozinha, tendo rejeitado sistematicamente todas as oportunidades de ajuda ou conselho. Elas escolheram o isolamento intelectual, cercando-se apenas de evidências que confirmavam suas teorias e rejeitando qualquer informação que pudesse questionar suas convicções. Foi essa solidão mental, mais do que qualquer falha técnica, que selou seus destinos. A montanha não tem preferências políticas nem filosóficas. Não se importa com suas teorias revolucionárias, nem com sua determinação em provar algo. A física funciona da mesma forma para todos, independente de suas convicções pessoais. Gravidade, frio, fadiga e erro humano seguem as mesmas leis para gênios e para tolos. O que essas histórias nos ensinam não é que a escalada é perigosa, mas que a arrogância é letal. Que a diferença entre coragem e estupidez não está na ousadia da tentativa, mas na disposição de ouvir críticas e aceitar limitações. Que, às vezes, a maior força está em reconhecer quando estamos errados, não em insistir até o fim. Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando se existem mais casos como esses. A resposta é sim, muito mais do que você imagina. Arquivos forenses de todo o mundo estão cheios de histórias similares, de pessoas que morreram testando teorias absurdas em ambientes implacáveis. A diferença é que a maioria nunca se torna pública, enterrada em relatórios técnicos que ninguém lê. O que você vai fazer com essa informação? Vai usá-la para refletir sobre suas próprias obsessões e a disposição de ouvir críticas? Ou vai arquivá-la como entretenimento mórbido, algo para contar em festas? A escolha é sua, mas lembre-se, cada um desses 8 escaladores pensava que era diferente, que as regras não se aplicavam a eles. Eles tinham certeza de que conheciam algo que todos os outros haviam perdido. E todos eles estavam mortalmente enganados.